Quando seu corpo e mente finalmente estão alinhados com suas habilidades, é aí que o despertar acontece. E que poder ridículo você tem aí. Com um sorriso no rosto, Kaido diz essas palavras enquanto se prepara para sua derradeira batalha com Luffy. Que sim, tem o poder mais ridículo e apelão do mundo todo. E é sobre estes poderes que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra gente explicar a Toon Force, né? Eu fiz um vídeo falando do capítulo 1045 de One Piece, onde eu explico a liberdade dos poderes de Luffy. Mas esse vídeo aqui é outra coisa. A gente vai falar da Toon Force, que é a grande forma de ilustrar tal liberdade. Desde que conquistou o despertar da zona mítica de Nika, Luffy adquiriu uma liberdade absurda de feitos e ganhou a popular Toon Force, né? Um dos maiores poderes da ficção e que pode ser visto principalmente nos cartoons como Pernalonga ou Pica-Pau. Mas vocês sabem das capacidades e dos limites deste poder? Se não sabem, então fica aqui que a gente vai explicar tudinho. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal e dar uma olhadinha na playlist de One Piece por aqui. Também dá uma olhada nessas outras redes sociais, porque tem tudo de cultura pop por lá. Então agora, recados dados, bora ao que interessa. A Toon Force pode ser também chamada de poder da imaginação ou da liberdade, né? Como One Piece vem mostrando aí, como Eiichiro Oda vem brilhantemente mostrando. Ela se potencializa de acordo com a criatividade do seu usuário. Quanto mais criativo, mais poderoso você é ao usá-lo. Seu poder é praticamente ilimitado se souber realmente como usar tudo isso. E nesse quesito a gente sabe que o Luffy se garante desde o começo da história. A criatividade do Luffy sempre é aquela parada mais exaltada no poder dele, né? O cara que a gente achava que tudo que ele tinha feito era abusando das propriedades da borracha, mas né, a mudança de fruto não muda o fato dele ser extremamente criativo, extremamente pirado da cabeça para criar umas paradas surreais. Esse poder da Toon Force ele também se assemelha de alguma forma à manipulação da realidade, mas sempre sendo utilizado de forma que gere humor. Outra coisa que o Luffy sabe fazer como quase ninguém, porque né, a gente já falou de outros usuários da Toon Force, eles também são mestres em fazer a gente rir com os poderes. Por conta disso tudo, é que as lendas ligadas a Nika dizem que ele tinha o poder de levar sorrisos por onde passava, e que o grande herói do século perdido recebeu a alcunha de Joy Boy, o garoto alegre, né? Então a gente vai de novo vendo aí como as coisas se conversam. A primeira vez que a gente ouviu o nome do Joy Boy foi lá na Ilha dos Homens Peixe. A primeira vez que a gente ouviu falar de fato de Nika foi com o Rusru, mas a gente já tinha visto algo parecido na Ilha do Céu, então assim, em Skypiea, né? Então é realmente tudo muito conversadinho e muito maravilhoso. Agora vamos falar de algumas habilidades comuns da Toon Force. A primeira delas, né, acho que todo mundo já percebeu aí, vem do One Piece ou se assistir a Looney Tunes também, que é ignorar completamente as leis da física. Quantas vezes a gente já viu o Pernalonga ou até o Papaléguas tipo, fazendo com que uma ponte permaneça intacta, só que a montanha que sustentava a ponte caísse, né? O Pernalonga fazendo surgir uma bigorna do nada, né? Como se fosse um papel e derrubando uma pessoa, que aí sim a bigorna começa a atuar com o peso real dela. Então essas coisas de ignorar totalmente a lei da física, essa é a principal fator dessa Toon Force, né? A gente vê agora aí o Luffy fazendo coisas surreais, o Kaido não entende como que a borracha do Luffy funciona, o Doflamingo também fala, ué, mas essa borracha não tem um limite de quanto ela pode se esticar? Não, não tem, porque ela ignora também todas as leis da física, ignora todas as leis da realidade ali, então é uma manipulação de realidade de certa forma. Mas claro, sempre vocês têm que manter isso na cabeça, que o principal fator, né, a principal propriedade deste poder da Toon Force é a liberdade e o poder da imaginação. Então se você imaginar que a bigorna pesa 2 quilos, ela vai pesar 2 quilos. Quando você solta ela, você imagina que ela pesa 3 toneladas, ela vai pesar 3 toneladas. Então é isso que consiste. Então por isso que é uma forma de uma manipulação de realidade, não é uma manipulação de realidade, é o poder da mente. Em paralelo às tais leis da física completamente ignoradas, temos até uma referência a isso com o Sop, que tem um martelo, né? Ele usa isso daí no arco de Alabasta e também contra a Perona e tudo mais. É um martelo que mostra ali um peso de 5 toneladas, mas que na realidade é um balão, né? Ele não pesa nada. Ali é o imaginário, né? Ali o Sop está afetando o imaginário do oponente. Ele está sendo criativo a ponto de emular a Toon Force. Ele não tem a Toon Force, mas ele está usando itens que
tipo, copiam esse poder. Uma pessoa também de outra obra de ficção, de outro desenho, que emula a Toon Force, mas no caso dele usando ciência, é esse cara aqui, o Rick, de Rick and Morty, né? Ele tá por aqui na camisa, tem uns Ricks aqui, né? Ele emula a Toon Force usando ciência, então criando portais, aumentando e diminuindo de tamanho, transformando pessoa em papel, sabe? O Rick ele faz isso usando a ciência, o Usopp emula esse poder usando a imaginação, e o Luffy ele tem esse poder realmente, né? Então, como a gente já viu e como eu disse no vídeo da semana passada sobre One Piece, tá linkadinho aqui em cima, esse poder do Luffy, ele de certa forma afeta um pouco os seus aliados, né? A gente viu ali o Kid, o Law, a Nami, o Chopper ficando com o olho igual o olho do Luffy. Eu falei disso no outro vídeo. Então, não é impossível a gente imaginar que o Usopp possa em algum momento realmente levantar um martelo de 5 toneladas, né? Numa fração pequena de tempo para usar em um golpe específico, com o Luffy perto dele, né? Algo que pode sim acontecer no futuro da obra, possivelmente também no arco de Elbaf, mas é uma parada que também não seria completamente surreal, porque com o Luffy por perto, nada é impossível, e a gente já viu, e a gente sabe que o Oda ele adora esses foreshadowings, né? Ele adora mostrar uma parada para séculos depois fazer ela realmente acontecer. Então ele mostrou o Usopp fingindo que levantava um martelo de 5 toneladas, para, quem sabe no futuro, mostrar o Usopp realmente levantando um martelo de 5 toneladas. Quer dizer que ele aguenta isso? Não. Quer dizer que a Toon Force do Luffy influenciou o ambiente ao redor para permitir que o Usopp levante um martelo de 5 toneladas. Demorou? Essa é uma teoriazinha que a gente pode até conversar mais sobre ela depois. Eu fiz fazendo o roteiro desse vídeo, né? Veio aqui também. Igual as outras teorias que vêm de One Piece, elas vêm na hora, assim. Então é uma parada que eu gostei demais de ter pensado aqui, que eu acho realmente que seria maravilhoso de ver na obra. Comentem aí se vocês também gostariam de ver o Usopp de fato levantando um martelo de 5 toneladas, influenciado pela liberdade da imaginação que a fruta do Luffy concede ao seu redor, ao ambiente e às pessoas ao seu redor. A gente já viu que isso acontece, rolou com Kaido, rolou com Nami, rolou com um monte de gente, pode sim rolar com o Usopp no futuro. Outras propriedades, né, do poder da Toon Force, né, englobam a alteração na realidade. Dessa forma o usuário pode transformar pinturas na parede em portais, né, ou transformar um túnel de verdade em uma pintura na parede. Coitado do Coyote, que já sofreu com isso diversas vezes com o Papaléguas, né? Quem assistiu os desenhos de Looney Tunes sabe que o Papaléguas ia correndo, fugindo do Coyote ali num túnel que estava numa montanha. O Papaléguas entrava no túnel, o Coyote batia na parede, a gente via que era só uma pintura, só que era uma pintura ali que o Papaléguas conseguiu atravessar. Então isso daí é outra parada aí de alteração e manipulação da realidade. Seu usuário também pode amassar adversários como se fosse papel, né? Então ele transforma o cara em sanfona ali, depois o cara volta e tudo mais. Então é de novo isso que a gente está falando do despertar do Luffy. Ele afeta também as pessoas ao redor dele. Às vezes quando toca mais, como eu falei também no vídeo da semana passada, tem ali uma sinalização de que ele não precisa nem tocar no oponente ou em aliados para influenciar. Há também a possibilidade da quebra da quarta parede, conquistar super força, super resistência, maleabilidade e qualquer outro poder físico capaz de ser usado de forma cômica. Lembrando isso, a Toon Force ela sempre consiste em ser utilizada de forma cômica, forma de fazer rir, algo que o Luffy vem fazendo desde sempre também. Um outro exemplo maravilhoso, gente, se vocês querem assistir um filme, putz, eu quero entender a Toon Force agora, assim. Você vai no HBO Max e vai assistir Space Jam 2. Na época que o filme saiu, eu reclamei muito que não tinha um jogo de basquete. Não era basquete aquilo que a gente assistia. Era uma parada que fugia completamente às regras, né, das leis da física. E isso tinha me incomodado na época. Só que vendo de novo, já sabendo muito mais sobre a Toon Force, eu amei esse filme. Porque ele não é um filme sobre basquete, ele é um filme sobre a Toon Force, né? O Pernalonga em um momento ele até fala: escuta aqui, Brom Brom, isso aqui é basquete, mas com uma incrementada. Temos que ser criativos, velhinho. Ele fala isso, né, prestes a fazer com que os Looney Tunes comecem a usar a Toon Force, comecem a imaginar as coisas para influenciar o ambiente ao redor, para começar a vencer o jogo, né? Falando um pouquinho mais de Space Jam rapidinho, só pra gente entender muito como funciona a Toon Force, porque tem um momento desse filme que é uma aula disso tudo, né? A gente tem duas partezinhas bem legais aí. Primeiro que o campo do jogo ele tenta emular os efeitos desse poder, e por isso o Goon Squad, que é o time adversário, né, do time dos Looney Tunes, começa levando vantagem, porque eles sabem usar o campo para copiar as habilidades da Toon Force. Mas, quando os Looney Tunes decidem usar o poder, né, eles sobrepõem
qualquer tipo de imitação. Então o poder original, a Toon Force, realmente vai sobrepor, vai ser superior a qualquer objeto que tentar copiar isso. Então, tipo assim, numa luta do Pernalonga contra o Rick, do Rick and Morty, por exemplo, provavelmente o Pernalonga conseguiria vencer porque ele tem a Toon Force, enquanto o Rick usa a ciência para copiar a Toon Force, entendeu? É mais ou menos isso. E agora com essa polêmica aí da galera falando que o Pernalonga não vence o Rick, eu acho que vence justamente por isso que eu acabei de falar. Voltando rapidinho pra Space Jam, já vou voltar em One Piece, tá, gente? Porque tudo isso aqui faz parte da Toon Force, é bom pra explicar mesmo. Durante o jogo, quando eles começam a utilizar seus poderes de Toon Force, a gente tem demonstrações incríveis das capacidades disso tudo. O Coyote, por exemplo, ele cria um trem pra atropelar através de um portal, né, que ele faz numa cartolina ali, né, pra atropelar um adversário que tá marcando o piu-piu. Ele não mata, ele não machuca, isso a gente vai falar também daqui a pouco no vídeo, né? Mas ele tira completamente esse adversário da frente. Em outro momento, o Pernalonga, ele assume a posição de narrador do jogo. E ele dita os acontecimentos. Então ele tá falando, nossa, o atleta da Gun Squad vai correndo, não sei o que. Ele pula pra fazer a cesta, pra dar uma enterrada. Só que do nada, ele para no tempo. Então quando o Pernalonga fala que o adversário deles para no tempo, o cara não consegue mais se mexer. Então ele também, de novo, manipulou a realidade ao redor dele e fez com que o cara travasse no ar, no tempo, porque ele assumiu o papel de narrador do jogo, mas na verdade ele estava narrando os acontecimentos. Tudo que ele falasse ali aconteceria de verdade no ambiente. Então a gente vê que o Pernalonga, ele tem uma capacidade de Toon Force muito além do que o Luffy tem até agora. Imagina o Luffy conseguindo falar o que vai acontecer na batalha. Então ele fala, nossa, o Kaido ia soltar um Boro Breath em mim, só que do nada ele engasga e ele explode por dentro, tá ligado? Ele podia falar isso. Então quando o Luffy tiver uma capacidade maior do uso da Toon Force, porque ele ainda tá aprendendo, acabou de despertar o poder, né? Talvez ele seja capaz de fazer coisas tipo essa aí, mas sempre, né, levando a um tom cômico. Então seria muito engraçado o Kaido ir usar o Boro Breath dele, dar uma engasgada ali e puff, inflar por dentro, né? Ficar gordão assim, dar uma explosão interna. Isso é realmente engraçado, é uma parada que o Luffy poderia assim fazer se ele tivesse total domínio do poder agora. You know something? If we're going out loony. Let's go, team! All toony, big moony, full loony! Então, gente, finalizando aqui Space Jam, se vocês quiserem ter uma aula de Toon Force num filme, assistam a partir do momento do segundo tempo do jogo de basquete, que é o terceiro ato. Então é logo depois que o Michael B. Jordan aparece no filme, tá bom? Logo depois que o Michael B. Jordan aparece no filme, eles começam a usar a Toon Force do melhor jeito possível, o jeito mais didático possível pra gente aprender. Agora, voltando aqui pra One Piece, né? Como nem tudo são flores, essa Toon Force, ela tem algumas limitações, e a principal limitação dela, da Toon Force, pra sorte do Kaido, é que você não pode machucar permanentemente seu oponente, nem matá-lo. Lembrando, a Toon Force é um poder cômico, e não seria nada cômico você matar ou lesionar permanentemente alguém. Então, como o Luffy ele tem esses poderes da Toon Force mesclados com o hack do armamento e o hack do rei, ele vai causar muito dano sim pro Kaido, dano que vai demorar muito tempo pro Kaido se recuperar, mas ele não vai matar, nem deixar o Kaido pra sempre assim, tipo, sem conseguir levantar de uma cama, tá ligado? Isso daí também nunca foi do feitio do Luffy, nem de nenhum chapéu de palha, matar um adversário. Eles só derrotam os opressores, mas não matam, né? Então, isso daí é uma parada que ainda conversa, assim, com essa obra. A gente vê diversas vezes, o próprio caso aqui que eu falei, do Papaléguas contra o Coyote. O Coyote dá de cara em montanha, é esmagado por... explode bomba nele, ele é esmagado por bigorna, mas ele nunca morre, ele nunca fica, tipo... Você não vai ver ele num outro episódio mancando, sabe? Então ele sempre se recupera totalmente. Aqui o Luffy ele tá dando uns golpes bem mais potentes, embanhados com o hack do armamento e do rei. Então ele vai causar um certo dano grave aí ao Kaido, mas não grave a ponto de matá-lo. Agora, só pra finalizar o vídeo, a gente vai falar de, além do Luffy, de alguns personagens como o Papaléguas, como o Pica-Pau, como o Pernalonga e o Mickey, outros personagens de outras mídias que utilizam uma espécie de Toon Force. O único deles que eu me lembro aqui, que não é de mangá nem de cartoon, que usa a Toon Force completa, é o Máscara. O Máscara, ele é dos quadrinhos, né? Ele vem dos quadrinhos, e ele também ganhou uma versão em live action que ilustra muito bem a Toon Force, interpretado pelo Jim Carrey, aquele filme sensacional, e um dos personagens mais caóticos da cultura pop. A Toon Force é realmente um poder caótico, né? Você fica aquela cara, o Luffy tá com cara de maluco, completamente pirado ali, e é por isso que funciona, porque a imaginação e o
O Máscara ele usa isso muito bem, ele abre aquela jaqueta dele, sai um monte de arma, a boca dele cai, o olho dele arregala, então ele é o personagem que usa a Atom Force em toda a essência, o poder da imaginação em toda essa essência, né? Em live action a gente vê isso de forma espetacular. Outros personagens que usam algumas coisinhas de Toon Force, a gente não pode chamar de Toon Force, mas dá pra abrir uma discussão, são o Lobo da DC, porque ele tem poderes ridículos, até mesmo para os quadrinhos da DC, são poderes absurdos, né? Pode ser considerado sim uma espécie de Toon Force. O Deadpool, que tem duas coisas da Toon Force, ele não tem o poder da imaginação, ele tem um nível bem raso da Toon Force. Os dois poderes de Toon Force que ele tem são a quebra da quarta parede, né? Porque como o cara da Toon Force ele tem a liberdade no ambiente que ele tá, ele pode até quebrar esse ambiente, pode conversar com o leitor. Oh, hello. I know, right? É possível, não é impossível a gente ver o Luffy fazendo isso em algum momento da obra. Eu não sei, isso aí eu não sei se eu gostaria muito não. Mas é uma coisa que também, se acontecer, não vai ser forçado, sabe? Então o Deadpool ele tem essa capacidade de quebra da quarta parede, como o Pernalonga sempre fez, o Pica-Pau sempre fez, o Piu-Piu fazia direto também. Então isso é uma parada da Toon Force. O Deadpool tem isso e ele tem também a imortalidade dele que permite com que ele resista a qualquer dano. A gente lembra em Space Jam que o Pernalonga morreu no final do filme e ele volta. E ele fala lá, né? Tudo é possível com o poder da imaginação, que é a Toon Force. Então, você pode ressuscitar. O Luffy fez isso agora. Ele conseguiu despertar a fruta dele por conta deste poder. Tudo é possível quando a sua imaginação é fértil. E é claro, né, que a fruta do Nika permite isso, porque a Toon Force ela vem da fruta do Nika. Não é que se o Luffy não tivesse comido fruta nenhuma, ele conseguiria ressuscitar também, provavelmente não. Luffy está aprendendo a utilizar a Toon Force, mas vem mostrando a vastidão de sua criatividade e imaginação desde o comecinho da história. Dessa forma, talvez vejamos ele alcançando o patamar de Pernalonga, Pica-Pau nessa técnica, para enfim se tornar o rei dos piratas e aquele que chegará a One Piece no tempo certo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo aqui e até a próxima. Tchau, tchau.